Agradeço a Deus pelo convite do pastor Silas para que eu pudesse participar nesse momento com a ministração da palavra de Deus, compartilhar com os nossos nobres irmãos acerca daquilo que Deus tem posto no meu coração. Portanto, quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Meus amados, eu tomo como texto o livro de Ruth e escolho como tema, dentro desse mesmo texto, Elimeleque, um homem sem direção de Deus. Muito bem. Historicamente, o livro de Ruth descreve eventos na vida de uma família israelita durante o tempo dos juízes. Isso está registrado no capítulo 1, versículo 1, por volta de 1375 a 1050 a.C., mais ou menos esse período. Geograficamente, o contexto é a terra de Moabe, a leste do Mar Morto. O restante do livro transcorre em Belém de Judá e sua vizinhança. Liturgicamente, o livro de Ruth é um dos 5 rolos da terceira divisão da Bíblia hebraica, conhecida como os hagiógrafos, literalmente escritos sagrados. Cada um desses rolos era lido publicamente numa das festas judaicas anualmente, visto que a comovente história de Ruth ocorre na direção da colheita, como era costume de ler este livro. Sim, sempre era lido na estação da colheita, daquilo que nós chamamos festa da colheita ou Pentecoste. O livro de Ruth foi escrito, vamos falar um pouquinho do seu propósito, ele foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento à palavra de Deus, uma jovem mulher moabita, virtuosa e consagrada, veio a ser a bisavó do rei Davi de Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa, cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral em Israel naqueles tempos. Esta história do amor, é a história do amor que redime, inicia quando Elimeleque parte de Judá e passa a residir com sua família em Moabe por causa de uma fome que surgiu na terra. Isso está no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. O sofrimento continuou a flagelar Elimeleque, pois ele e seus 2 filhos morreram em Moabe, o que resultou em 3 viúvas. É sobre essa temática que vou ministrar. Quero ressaltar alguns pontos que o Senhor colocou em nosso coração e assim compartilhar dessa experiência em que Noemi, Elimeleque, suas noras e seus 2 filhos tiveram naquela terra adversa. Portanto, inicialmente, vos convido para a leitura deste mesmo livro. Não farei uma leitura muito extensa, mas quero convidá-los para que leiamos o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5 do livro de Ruth, é claro. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos. Observe que o texto diz Belém de Judá.
Belém, casa de pão. Judá significa gozo, alegria, louvor a Deus. Portanto, esse homem sai de uma terra chamada casa de pão, mas o contraste embora fosse casa de pão, ele a deixava para trás e saiu a peregrinar. Deixa a sua terra, a sua segurança natal e sai a peregrinar, sem destino, sem endereço, sem saber ao certo para onde iria. Foi tão somente para os campos de Moabe. Ele, a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. E o nome da sua mulher, Noemi, que posteriormente ela troca esse nome. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Daí o nome Belém Efrata, era efrateus. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Morreu. Olha o versículo de número 3, que é direto a narrativa, não faz arrodeios para dizer o que aconteceu. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. E no versículo de número 4 está escrito que os quais tomaram para si mulheres moabitas. Aí já cometeram um erro de casar com pessoas que não fossem do seu próprio povo. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Essa que dá o nome ao livro. E ficaram ali quase 10 anos. Persistiram, embora sem pai, mas permaneceram, não quiseram voltar para a sua terra, não sabemos se por força das suas esposas, não sabemos por que razão, mas só sabemos que eles ficaram ali. Mas o versículo de número 5, para encerrar nossa leitura, está escrito que: e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. No livro de Ruth, vemos a história de um homem chamado Elimeleque, conforme nós já demonstramos aí nessa leitura. Elimeleque tomou essa decisão que mudou não só a sua vida, mas a vida da sua esposa, de seus filhos e aqueles que se aproximaram de si. Como consta em nossa perícope, o texto que eu selecionei para a ministração, o livro de Ruth corresponde à época dos juízes. E nesta época não havia rei em Israel. O povo fazia o que bem entendia e agia da forma que eles achavam correta. A Bíblia diz que na época em que os juízes julgavam a terra, houve fome em Israel. Foi neste período de fome que Elimeleque tomou a decisão de se mudar para a terra de Moabe. Esse mesmo texto escriturístico diz que ele escolheu sair da terra de Israel e mudou-se para um outro país em procura de alimento e socorro. Deixa a sua terra, deixa a segurança do seu povo, deixa o seu povo e vai para um outro país à procura de alimento para a sua família. A princípio, esta decisão parecia ser correta. Mas, quando observamos os detalhes, os pormenores, a continuidade, chegamos à conclusão de que ela não foi. Muitas vezes, quando nós enfrentamos momentos de lutas, ou quando a fome bate em nossa casa, ou quando negócios não vão bem, nós somos obrigados a tomar decisões em nossas vidas que nem sempre, repito, nem sempre serão as melhores, pois são decisões precipitadas e nós iremos sofrer as consequências das decisões que tomamos hoje, no dia da manhã.
o que semearmos hoje, colheremos amanhã. Elimeleque, vendo a situação do país, a fome, pegou sua esposa e seus filhos e foram para Moabe, onde havia muita idolatria, um local de pecado, onde as pessoas adoravam a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Aparentemente, não se incomodou que Deus estivesse ou não naquela terra. Simplesmente queria saciar a sua, bem como a fome daqueles que compõem a sua família. Quando você tem uma decisão a tomar, meu querido irmão, você deve pensar muito bem nesta decisão. Qual é o melhor caminho para a sua vida? A mudança geográfica? Mudar de casa, mudar de bairro, mudar de congregação, mudar de ministério? A mudança geográfica não significa que os problemas vão terminar. Mudar de casa não vai resolver o problema. Mudar de cidade não vai resolver também o problema. Mudar de igreja não vai resolver o problema. Pensar em fugir não resolverá o problema. Deus não quer que tomemos a decisão de agir dessa forma. Deus não quer que tomemos decisões precipitadas. Nós temos que ser sábios, esperar no Senhor. Esse tipo de problema aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão: olha, eu te darei para ti esta terra para você habitar nela. Serás uma bênção desta terra. E houve fome também na terra em que Deus prometeu a Abraão. Como está escrito na Bíblia, e houve fome na terra. E Abraão saiu e foi para o Egito pensando: bom, eu vou fugir da fome. Deus tem outro caminho, onde eu estou está difícil, eu vou cair fora. Deus prometeu, mas pode ser que as promessas dele ele tenha deixado para lá. Não pensou que Deus era fiel nas suas promessas. Virou as costas para ela. Na hora da aprovação, ele se esqueceu das promessas e foi buscar recursos, não em Deus, foi buscar recursos no Egito. Assim como Moabe, assim como, assim como Elimeleque foi buscar em Moabe. Nem sempre estas mudanças, meu querido, serão o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa orar muito. Quando eu digo muito, é orar sem cessar. Antes de tomar uma decisão como essa, você precisa consultar a palavra de Deus e perguntar a Deus o que você deve fazer. Se Abraão tivesse feito isso, não teria voltado com uma egípcia na tiracolo, e daí agora ter que, em razão daquele mal, onde também quase perdeu a esposa, teve que agora sair fora de um projeto de Deus, onde o projeto é para uma nação que redundou agora em 2 nações, sendo até hoje essas nações arqui-inimigas. Não é diferente aqui. Muitos perdem a bênção do Senhor em suas vidas por tomarem atitude errada. Buscam o caminho errado, fazem negócios que Deus não mandou fazer e vão para lugares que Deus não mandou ir. Vendem suas propriedades, seus bens, seus móveis, suas casas. Transformam tudo em dinheiro para que ali para onde vai possa ter um novo começo. Contudo, nem sempre essas coisas dão certo. E depois choram e reclamam pensando que Deus não os abençoou. Não deixa a tua casa. Não deixa a tua família. Quantos pais não largam suas famílias e mudam de país em busca
de um trabalho, de um emprego, de uma vida melhor. Mas quando chegam naqueles países, não passam de pessoas peregrinas, não aceitas, pessoas que incomodam os seus habitantes e vão ter que trabalhar nos piores serviços, sem direito a nada. Por qualquer situação são mandados embora, porque não são cidadãos daquela terra, são peregrinos, são forasteiros e deixam a família para trás e muitas vezes não conseguem nem voltar por causa da vergonha, por causa da arrogância, da falta da humilhação. Se parece um pouco com a situação do filho pródigo. O homem, diz a Bíblia, pode fazer muitos planos, mas essa mesma Bíblia diz, mas a resposta final vem de Deus. Deus tem a resposta para cada um de nós. Você tem que descobrir quais são os planos de Deus para a sua vida, pois do contrário, você vai fracassar. Elimeleque tomou uma decisão. Isso me faz lembrar do Salmo 33, 18 e 19, que diz, mas os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam no seu constante amor, para livrar as suas almas da morte e para conservar vivos na fome. Isso é Bíblia. Se você, se eu, se nós obedecermos à palavra de Deus e consagrarmos a Deus nossa vida, esta palavra se concretizará em nossas vidas. Deus é fiel para honrar sua palavra e para fazê-lo cumprir. No dia da fome, ele vai suprir as nossas necessidades. E você não precisa mudar de lugar para ver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus enriquecem, diz a Bíblia, e não acrescenta dores. Elimeleque não percebeu e não entendeu a voz de Deus. Lembremos-nos do Salmo 37, 18 e 19. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão. Estamos num momento em que uma pandemia tomou conta não somente do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, mas tomou conta de todo o planeta Terra. E esta pandemia desafia os homens, porque os homens não conseguem encontrar uma saída positiva para ela. No Brasil, ela tem se apresentado mais agressiva do que em muitos países. Eu não quero dizer que alguns dentre nós não serão alcançados por essa pandemia, mas a Bíblia diz que o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Creia nesta palavra. Você não será envergonhado. Estamos vivendo dias maus, dias terríveis, mas não seremos envergonhados. Esta palavra é para a igreja do Senhor. Nos dias de fome, continua o salmista, no Salmo 37, versículo 19, nos dias de fome se fartarão. O desemprego bateu à tua porta, entrou à tua casa, então eu te dou esta palavra, receba esta palavra. Nos dias de fome se fartarão. Você deve confiar no Senhor e na sua palavra, e não desanimar, e não voltar para trás, não abandonar a sua congregação, pelo contrário, apegar-se cada vez mais na palavra de Deus. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, não é verdade? Deus quer nos ensinar a confiar nele quando os nossos olhos não veem nenhuma solução para os problemas. É crer para ver a glória de Deus.
Lembra de Deuteronômio capítulo 11, 13 e 15? Lá está escrito: e será que, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, de toda a tua alma, então darei chuva, a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhas o teu cereal e o teu mosto e o teu azeite, e darei erva no teu campo aos teus gados, e comerás e fartar-te-ás. Esta foi uma palavra para Israel, que o Espírito Santo, pela sua onipresença e onipotência, ele coloca em nossos corações nessa data de hoje. Esta é a promessa de Deus para você e para mim e para todos nós. Se você obedecer a Deus, ele te abençoará. Mas a Bíblia diz que se o povo se desviar e for atrás dos seus ídolos, Deus irá fechar os céus, e a chuva e a terra não dará o seu alimento, e consequentemente virá fome sobre a terra. Naquela época, cada um fazia o que achava mais reto, na época dos juízes, e cada um fazia a seu modo. Sobreveio a fome, e Elimeleque, que era judeu, deveria confiar em Deus e ficar naquela terra. Encontramos desta maneira, nesses 3 primeiros versículos, o drama de um pai de família de Belém de Judá. Um homem com uma esposa e 2 filhos. Por força de circunstâncias, teve que se mudar da sua terra. Contudo, após partir, como está escrito, como já comentamos, ali ele morreu. Dessa maneira, deixou para trás, sem poder fazer nada por sua mulher, por Noemi e seus 2 filhos. Após quase 10 anos, já casados os filhos, ambos morreram, ficando Noemi sem marido e sem filhos. Desta maneira, a família de Elimeleque foi forçada a sair de Belém por causa da fome, isto é, por uma circunstância completamente fora de seu controle. O texto é omisso sobre a causa da fome. Não sabemos se foi por causa de uma seca ou por fatores econômicos ou políticos. Naturalmente, a fome não atingiu só aquela família. Outras famílias também foram atingidas. Podemos ver essa história como um drama típico que atinge muitas famílias. Ao final, vemos que aquela família não foi atingida só pela fome, mas também pela morte do marido, pai e os filhos. Noemi fica desamparada, longe da sua terra e dos seus parentes. O fato é que muitas pessoas são levadas a abandonar suas terras, cidades, por um conjunto de fatores alheios a ela. Hoje as pessoas são deslocadas de suas cidades, terras, por razões diversas. Há certa ironia no fato de Elimeleque ter ido para Moabe com a família, para não morrerem de fome. Mas ali também encontraram a morte. Fome, guerras, crises econômicas, perseguições, política e religiosa, causas naturais, epidemias, pandemias, pestes, doenças de todos os tipos, flagelos, terremotos, desastres naturais, enchentes, são motivo pelas quais as pessoas hoje deixam suas cidades ou países em busca de refúgio, proteção e esperança. Contudo, não tome decisões apenas porque as situações estão complicadas. Antes de decidir, pergunte a Deus, ore e derrame o seu coração e a sua vida diante do Senhor. Eu encerro
fazendo uma pergunta. Pergunta esta que você poderá responder no silêncio do seu coração. O que podemos aprender com Elimeleque e sua família? Poderíamos evitar muitos transtornos se orássemos e meditássemos mais na palavra de Deus. Este seria um dos primeiros aprendizados. Precisamos dar tempo para que Deus nos dê uma resposta. Elimeleque não deu esse tempo para Deus. Outra coisa, não podemos agir por impulsos, por emoções, por pressões, por necessidades ou pelas dificuldades que passamos, mas temos que confiar no Senhor. O que levou este homem, Elimeleque, a tomar essa decisão de sair da terra? A fome? Não, mas sim o medo da fome. Está no versículo de número 21. Existem certas decisões que nós tomamos que na realidade não somos nós que decidimos, mas sim as pressões da vida. As pessoas, as circunstâncias, as frustrações, enfim, decidimos porque um fato externo nos leva a isso. Logo, não somos nós que decidimos, mas alguém que nos leva a tomar decisões que vão determinar o sucesso ou fracasso em nosso futuro. O que você deve notar é que a maior parte dessas pressões do mundo não quer o teu sucesso, mas o teu fracasso. Por isso, eu te convido a fazer uma reflexão. Não decida pela morte, mas pela vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Elimeleque se precipitou, não demonstrou confiança em Deus. A precipitação não vem de Deus e não agrada a Deus. O profeta Isaías diz, esperei no Senhor e terei minhas forças renovadas. O salmista Davi diz, esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor guarde sua família, que o Senhor guarde o seu coração, que o Senhor nos conceda a sua graça e sua paz, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que possamos crescer na graça e no conhecimento deste tão grande Salvador. Amém.